Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um dia de aula e hoje, nós iremos dar início às nossas aulas com um novo conteúdo de português. Conteúdo bem simples, bem fácil de aprender, mas tem que ficar, de olhão bem grandão e de ouvido bem arregalado para poder escutar e ver o que a tia vai falar, tá bom? Então, nós iremos estudar sobre encontro vocálico e encontro consonantal. Então, o que seria o encontro vocálico? A palavra vocálico vem da palavra vogal, viu? Então, encontro vocálico são encontro de vogais. Como está aqui nesse cartaz que a tia fez, para vocês. Então, encontro vocálico é o encontro de vogais e semivogais numa mesma palavra. Tia, o que é semivogal? A gente só conhece as vogais. O que são semivogais? Então, as semivogais são aquelas vogais em que elas vêm acompanhadas de uma vogal. Ou seja, quando uma vogal, ela tem um som mais fraco, viu? Quando ela tem um som mais fraco do que a outra vogal. Por exemplo, a palavra leite. Leite. Quando eu falo lei, eu falo o E mais forte, lei. O I quase não sai, Sai só no finalzinho, ó. Leite. O I aqui é semivogal, o E é vogal. No caso aqui, leite, o E aqui também é uma vogal também, porque ela está junto de uma consoante, tá? Já aqui na palavra saída, as duas são vogais. Por quê? Porque essa tem um som forte e essa também. Então, as vogais, são aquelas que são pronunciadas, com mais força. As semivogais, que tem um som mais brando, são pronunciadas com menos intensidade, tá bom? Ou seja, com menos força, certo? Então, isso é que são semivogais. Continuando, podendo, ou seja, os encontros vocálicos, eles podem ou não permanecer na mesma sílaba, ou seja, os encontros vocálicos podem estar ou também podem não estar numa mesma sílaba, tá bom? Aqui, leite, tem duas vogais juntas, então aqui é o encontro vocálico, mas saída temos vogais separadas, mas também é o encontro vocálico, porque quando você junta as sílabas, elas ficam, na mesma palavra, certo? Os encontros vocálicos podem ser ditongos, tritongos e podem ser hiato também, certo? O ditongo é quando as vogais, ou uma vogal ou uma semivogal ficam na mesma sílaba e vice-versa, Uma vogal, uma semivogal na mesma sílaba. Primeiro eu posso ter uma vogal, no caso de leite, E posso ter uma semivogal também nessa mesma palavra. Então, uma vogal e uma semivogal. Ou pode ser uma semivogal e uma vogal também, viu? Então, são vogais e semivogais juntas. Então, ditongo, o encontro de duas vogais na mesma sílabas, viu? Na mesma sílaba, desculpa. O tritongo é quando nós temos uma semivogal, uma vogal e uma semivogal ficam na mesma sílaba, ou seja, elas ficam na mesma sílaba quando se separam. Ou seja, o tritongo é o encontro de três vogais numa mesma sílaba. Ditongo vem de 2, tritongo vem de 3, Ditongo, duas vogais na mesma sílaba, tritongo, três vogais na mesma sílaba. Lembrando que a gente fala de vogal, mas é para exemplificar, assim, facilitar o entendimento de vocês. Mas no ditongo é uma vogal e uma semivogal. Ou pode ser uma semivogal e uma vogal. Já no tritongo, ele vai ser uma semivogal, uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba. No exemplo, saguão, guão, são três sílabas, ou três vogais, juntas, E o hiato é quando as vogais ficam em sílabas separadas. No caso da palavra saída, As vogais se separam, então é um hiato. Suíço,
né? Um exemplo de ato. Serventia também é um exemplo de ato. Saúde também é um exemplo de ato, viu? Geralmente, eu sempre gosto de dar uma dica assim, que os encontros vocálicos, lá quando a gente aprende no Jardim 2, né, por exemplo, o ai, o ei, o oi, o au, né, ui, geralmente eles não se separam, a não ser, né, que quando, tipo aqui ó, no leite é o ei, né, a não ser quando eles forem acentuados, aqui é um ai, né, se tirar o acento fica ai, se eu coloco um acento fica ai, viu? Então por isso que aqui eles separam, tá certo? Mas geralmente os encontros vocálicos, eles não se separam. Nem sempre, não é como a tia falou, quando ele for uma vogal forte, né, eles ficam em sílabas separadas. Aqui é uma vogal e aqui é uma vogal. Então as vogais se separam no caso do hiato. As vogais ficam em sílabas separadas. Tudo bem, meus amores? Tia, mas tem palavras que não, por exemplo, água. Água, ela é um ditongo. Mas quando eu digo quiabo, quiabo, a palavra quiabo, ela não é ditongo. Por quê? Porque eu não pronuncio a vogal U, eu só falo I, ó. Quiabo, o U e o I nesse caso, né? Eles formam, o Q e o U, ele formam um dígrafo, né? Que são duas letras com um único som, o Q e o U. Eu não falo o Q com o U, eu falo só o Q e o I. Quiabo, viu? Outra, guitarra. Geralmente o QU e o GU, quando vem acompanhadas do I e do quando o U não é pronunciado, ele não é encontro vocálico, ele vai ser dígrafo, que é uma classe gramatical que nós veremos daqui para frente. Certo, meus amores? Agora, né, relembrando mais uma vez, encontro vocálico são encontros de vogais e semivogais numa mesma palavra. Se temos duas vogais, né, uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal junta, elas são ditongo. Se nós temos três vogais, semivogal, vogal e semivogal, ou vogal, semivogal e vogal, vice-versa também, se nós temos três juntas, são tritongo, né? Se nós temos vogais em sílabas separadas, é o hiato. Ditongo, duas juntas, tritongo, três juntas, hiato, vogais em sílabas separadas. Tudo bem? Conseguiram entender? Agora, nós iremos, né? Agora a tia vai explicar para vocês o encontro consonantal. Então, meus amores, encontro consonantal é o encontro de consoantes. Vocálico é de vogais, consonantal é de consoantes. São consoantes juntas numa mesma palavra, viu? Então, encontro consonantal é a junção, ou seja, a união de duas consoantes ou mais, né? Duas ou mais consoantes numa palavra, ou seja, numa mesma palavra. Os encontros consonantais podem ser na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Ou seja, as consoantes elas podem ficar juntas ou elas podem ficar separadas, né? Se elas ficam juntas, elas são chamadas de inseparáveis. Mas se elas ficam em sílabas diferentes, em sílabas separadas, são chamadas de separáveis, certo? Então, na mesma sílaba, são os encontros inseparáveis, como a tia já falou. E são frequentes com consoante mais L ou consoante mais R. Ou seja, quando a consoante vier junto do L ou quando a consoante vier junto do R. Por exemplo, BL, CL, FL, GL, viu? TL, PL. Então, quando as consoantes vierem junto de L, então elas ficam na mesma sílaba, elas são inseparáveis. E também quando essas mesmas consoantes vierem junto de R, também elas ficam na mesma sílabas. BR, né? BR, Brasil, CR, cravo,
DR, dragão, FR, fruta. Então, quando as consoantes vierem juntas de R e de L, elas ficam na mesma sílaba, elas são inseparáveis, viu? Exemplos: globo, viu, GL, blusa, BL, quando nós separamos, elas ficam consoante mais L, elas ficam juntas. E a consoante mais R, fruta, frito, frigideira, né, framboesa. As consoantes mais a letrinha R também elas ficam juntas. São encontros consonantais inseparáveis. E quando elas ficam em sílabas separadas, né, são chamados de encontros separáveis, ou seja, que se separam. Exemplo: Páscoa, o S separa do C, desculpem. Aptidão, o P separa do T. E isca, né, S separa do C. Uma dica nessa daqui, quando a gente tem letras mudas, né, consoantes mudas, que a gente chama, né, letras mudas. São as consoantes que na sua frente ele não vem vogal, né, vem uma vogal antes, mas depois, na frente dele eles não têm vogal. Quando for nesse caso, né, a consoante fica na sílaba, primeira sílaba onde ela tá. Ela não fica na sílaba da frente, ela sempre fica na sílaba, né, na primeira sílaba onde ela está. Viu, meus amores? Então, revisando, encontro vocálico, encontro de vogais, que podem ser de tongo, tritongo e hiato. Lembrando também que os encontros vocálicos são formados de vogais e semivogais na mesma sílaba ou em sílabas separadas. As semivogais são aquelas vogais que são pronunciadas com menos intensidade, ou seja, com menos força, viu? E que mais? E também quando nós não pronunciamos uma vogal, no caso de QU, GU, né? Elas não formam encontros vocálicos, elas formam outra classe gramatical de palavras que são os dígrafos. E os encontros consonantais são, né, o encontro de consoantes na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Quando eles ficam juntas, são chamados, né, inseparáveis, não separam. Quando elas se separam, são chamadas de separáveis, tá bom? Entenderam, meus amores? Então, agora vocês irão fazer a atividadezinha daí do livro de vocês, que tá lá na página, tá na agenda, né? As páginas estão no roteiro da agenda diária. Então, espero que vocês tenham entendido. Agora nós iremos para a nossa próxima aula, tá bom? Beijo para vocês e até daqui a pouco.